Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe mais um devocional para vocês. Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, já deixa um comentário aqui, já se inscreve nesse canal para você não perder os próximos. E vamos lá pro vídeo que o tema de hoje é como confiar mais em Deus. Lá em Salmo capítulo 37, o versículo 5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Em Isaías capítulo 26, versículo 3 diz: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. E aqui ele está falando que aquele que confia em Deus tem paz. E paz, gente, é uma coisa que tem faltado muito nos nossos dias. Cada vez mais a gente está ansioso, cada vez mais a gente tem se preocupado com as coisas da nossa vida, com o futuro, muita gente com crise de ansiedade, muita gente com preocupação excessiva. E nesse versículo aqui de Isaías, ele está contando o segredo para a gente ter paz, é confiar em Deus. Quando a gente confia em Deus, não tem o porquê a gente ficar preocupado com as coisas. Nessa pandemia eu aprendi muito sobre confiança em Deus. Como eu já falei aqui no canal, eu nasci dentro da igreja. Eu sempre falava que eu confiava em Deus, mas falar que a gente confia em Deus é muito diferente do que de fato a gente confiar nele. Será que verdadeiramente a gente confia em Deus? E nessa pandemia eu vi que eu não confiava em Deus tanto quanto eu falava que confiava. Quando a nossa confiança em Deus ela é provada, que a gente vê realmente se a gente confia ou não em Deus. E eu sempre falava que confiava muito em Deus, mas quando veio a pandemia e eu fiquei sem trabalhar, fiquei sem atender meus clientes, sem a minha renda, eu vi que eu me apoiava mais na força do meu braço do que em Deus. Eu me vi com crise de ansiedade, fui parar no hospital e diante dessas situações que eu passei durante a pandemia, a minha confiança em Deus foi colocada contra a parede. E eu vi que eu não confiava em Deus tanto quanto eu falava. E depois de eu passar ali por um episódio de crise de ansiedade, eu tive que reorganizar a minha vida com Deus. Porque eu vi que aquilo não era a confiança que eu tanto dizia que tinha. Sabe quando a criança, você joga ela pro alto e ela se diverte lá em cima? Ou quando você fala assim pra ela, pode vir, pode se jogar, e ela se joga com tudo, ela não tá nem aí, porque ela confia em você. Ela tem a inocência e ela confia em você. E o nosso problema com Deus é que quando ele fala, vem, pode vir, eu tô te segurando, e muitas vezes a gente vai passar por uma situação de risco para se jogar nos braços de Deus, a gente não quer enfrentar essa situação de risco, porque muitas vezes a gente não acha que ele vai segurar a gente. Muitas vezes a gente não tem a coragem de se jogar quando Deus fala, vem, pode vir, eu tô segurando você. E a gente não tem coragem de se jogar como uma criança que se joga no braço do pai, porque a gente confia mais na força do nosso braço, no que a gente pode fazer, do que o que Deus pode fazer. E isso também nos fala sobre dependência, porque quando a gente é criança, a gente depende do nosso pai e da nossa mãe. E como a gente é dependente, a gente confia neles, porque tudo que eles fazem é para o nosso bem. A gente sabe que eles não vão deixar a gente cair quando a gente se jogar no braço deles. E quanto mais dependente de Deus a gente é, mais fácil é de confiar nele. O grande problema é que na maioria das vezes a gente não está na dependência de Deus. A gente depende mais de nós mesmos, do meu trabalho, do que eu posso fazer, do que eu consigo fazer, eu posso, eu consigo. E a gente acaba não dependendo mais de Deus. A gente acha que a gente não precisa mais de Deus. A gente acha que a gente consegue fazer sozinho. E a gente precisa voltar a entender e a saber que a gente é dependente sim de Deus. Gente, não teve coisa melhor e maior do que a pandemia pra gente entender que a gente tá nas mãos de Deus, que a nossa dependência é dele, que a gente não tem o controle sobre nada. E isso nos mostrou muito sobre a dependência que a gente tem dele, que ele é o dono da vida. E eu coloquei aqui 3 formas da gente confiar mais em Deus. E a primeira, com certeza, mais importante é o relacionamento. Você confia em alguém que você não conhece? É difícil, né? A gente não confia em quem a gente não conhece.
E não é conhecer simplesmente de, conheço fulano, conheço ciclano, não. É você ter um relacionamento íntimo com a pessoa. É você conhecer o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela faz, o que ela não faz. É assim que a gente vai confiando na pessoa, à medida que a gente vai conhecendo ela. E a gente só vai confiar verdadeiramente em Deus quando a gente conhece Ele, quando a gente conhece o que Ele pode fazer. E a gente só vai conhecer Deus quando a gente busca Ele, lendo a palavra dEle, buscando Ele em oração, buscando esse relacionamento. A oração é a gente falar com Deus e a Bíblia é Ele falando com a gente. Às vezes você não vai ouvir a voz audível de Deus, faça isso, faça aquilo, mas é um versículo, um capítulo, um momento de devocional que você tem, que você sente que Deus falou com você através daquilo. Às vezes é num vídeo que você assiste que Deus está falando com você. E a gente precisa buscar se alimentar disso, de conhecer a vontade de Deus, de conhecer quem Deus é, porque quanto mais a gente conhecer Ele, mais a gente vai confiar nele. Quanto mais a gente entende a grandeza e o poder dele sobre as nossas vidas, é impossível a gente não querer se entregar completamente a Ele e confiar tudo que a gente tem, tudo que a gente é nas mãos dele. Então, o relacionamento com Deus é a chave para confiança nele. Não tem como a gente confiar em Deus se a gente não conhece quem Ele é e o que Ele pode fazer. Muitas pessoas estão passando por uma situação difícil, que não vê mais saída, que acha que é o fundo do poço, porque não conhece o poder que Deus tem. Deus é o Deus das impossibilidades. Quando a gente não vê mais nenhuma possibilidade, Ele vai lá e faz. E a gente só vai entender isso quando a gente conhece o que Ele pode fazer. Que o poder dele não tem limitação. E sabe outra coisa que nos ajuda a confiar mais em Deus, mas que a gente não está disposto a enfrentar? É as adversidades. Sim, exatamente. Como eu falei na pandemia, foi na pandemia que eu aprendi a confiar mais em Deus. Porque era um momento que eu estava vulnerável, que eu não tinha mais controle sobre nada. Eu não tinha mais como atender cliente, eu não tinha mais como fazer surgir dinheiro na minha conta, infelizmente, né? Foi um momento desesperador que eu passei, de verdade. Mas foi justamente ali que eu aprendi verdadeiramente a confiar em Deus e entender que Ele tem um controle. Quando a gente acha que tudo tá fora de controle, a gente vê que Ele tem um controle sobre todas as coisas. E nos momentos difíceis a gente tem a oportunidade de aprender grandes lições com Deus, de entender que o tempo é dele, que Ele age da forma que Ele quiser, quando Ele quiser, independente do que a gente faça, independente se a gente tente acelerar esse tempo, não, Ele vai agir no tempo dele. E não tem lugar melhor para a gente aprender a confiar mais em Deus do que nesses momentos de adversidade. Então, quando a gente está passando por um momento difícil na nossa vida, onde a gente não vê mais solução, é uma ótima oportunidade de aprender a confiar mais em Deus e de entender que a gente não tem um controle sobre nada. Que não é sobre o que a gente pode fazer, mas é sobre o que Deus pode fazer. E outra forma da gente confiar mais em Deus é vendo o agir dele. E onde que a gente vai ver o agir dele? Onde ele se faz presente. Por isso que é muito importante a nossa vida de comunhão como igreja, a nossa vida de comunhão com pessoas que compartilham da mesma fé, onde a gente vê o agir de Deus acontecendo. Você não ir à igreja não é errado, mas a igreja faz a tua fé crescer, a tua confiança em Deus crescer, porque a gente vê Deus fazendo na vida de outras pessoas e a nossa fé vai sendo fortalecida e a gente vai aprendendo a confiar mais nele. A gente vê de perto o agir dele e não tem lugar melhor para isso do que dentro da igreja, do que quando você está envolvido com pessoas ali que têm a mesma fé que você, que buscam as mesmas coisas que você, e a gente vai vendo com os nossos próprios olhos o que Deus pode fazer na vida das pessoas e assim Ele pode fazer na minha e na sua vida também. E é isso, gente. Será que a gente confia realmente em Deus? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, ativa as notificações, manda esse vídeo para alguém que você acha que precisa confiar mais em Deus, que está passando por um momento difícil, ou para a pessoa que você quiser enviar, compartilha nas suas redes sociais, dá um like nesse vídeo, deixa um comentário aqui para mim, um beijo e até o próximo. Tchau!